Muito boa noite. É sempre um gosto estar com aqueles que tiram do... Eu costumo dizer que não é do seu tempo, mas sim do tempo que Deus lhes concede para se ocuparem com aquilo que é eterno, que é a Palavra de Deus, que é aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, tem resultados eternos. E em primeiro lugar, aquilo que Deus quer fazer em nós, em cada um de nós, e é uma das frases mais fundamentais da Palavra de Deus, é que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque mais do que nós termos saúde, felicidade, dinheiro, essas coisas são legítimas, mas Deus quer, acima de tudo, que cada pessoa o conheça como único Deus e conheça o Senhor Jesus Cristo como a única pessoa, aquele que realizou a única obra que satisfez totalmente a Deus. A justiça de Deus satisfez o amor de Deus, porque quando o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós, Ele satisfez ali a justiça e o amor de Deus. E agora Deus pode oferecer a salvação a todo aquele que pela fé se chega a Ele. E de facto, isto tem efeitos eternos, porque todo aquele que confia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele tem muito a ganhar já nesta vida, apesar do que o mundo possa dizer. Vais perder, estás a desperdiçar a tua vida, estás a desperdiçar os melhores anos da tua vida, podem alguns dizer. Muda completamente a nossa perspectiva da vida e do mundo e muda também a nossa eternidade. Porque nós sabemos que todos aqueles que colocam a sua fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo têm a certeza de pecados perdoados, têm a certeza da vida eterna, têm a certeza de que haja o que houver. Nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus nosso Senhor. E é isso que Deus quer fazer acima de tudo, na vida de cada um. E claro que isto depois vai levar a coisas muito estranhas que nós vemos na Palavra de Deus. Do ponto de vista humano é estranho. Vamos a Filipenses 4, como temos feito nas últimas vezes que tenho estado convosco. Em Filipenses 4, nós vemos, como comecei por dizer na semana passada, vemos um homem alegre. Um homem alegre porque foi a Roma, viu o imperador de Roma, não sei se chegou a ir ao Coliseu de Roma, não sei, e estava alojado no sítio mais seguro de Roma. É tudo verdade, não é? Era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma por pregar o Evangelho. Estava preso no lugar mais seguro, que era no palácio do imperador. Esteve perante o imperador. Não sei se chegou a ir ao Coliseu, mas alguns dos seus irmãos da fé foram lançados às feras no Coliseu. Paulo terá morrido decapitado, pelo que diz a tradição, e acredito que tenha sido. Mas ele estava em Roma, preso nas masmorras da prisão do imperador. E, no entanto, Paulo estava contente, estava alegre. Ele não tinha saúde, não tinha dinheiro, estava abandonado. E podem dizer, como é que uma pessoa destas pode ser feliz? Mas ele era feliz. E sabem uma coisa? Há algumas pessoas que têm muita coisa, e eu já vos tenho dito isto. Têm muito, mas ainda lhes falta tanto para serem felizes. Se perguntarem a algumas destas pessoas que têm muito dinheiro, o que é que te falta? Sim, tens muito. Quanto é que te falta? De quanto mais precisas para estar satisfeito? Nunca estão. Mas temos aqui um homem que já tinha aprendido a contentar-se com o que tem. Mas sabem uma coisa? Sabem o que é que lhe falta para ser feliz? Vamos no instantinho a Filipenses 2. Podes pôr o Filipenses 2, 1. Vamos ler. E depois o versículo 2 também. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entaranháveis afetos e compaixões,
completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Era só isto que faltava a Paulo para ser feliz. Completai o meu gozo. Se vocês estiverem todos a remar para o mesmo lado, a darem-se bem uns com os outros, que era esse o principal problema em Filipos, nesta igreja dos Filipenses, havia alguns desentendimentos. Havia aqui pelo menos duas irmãs que nós lemos em Filipenses 4:2, a Evódia e a Síntique, que não se davam bem uma com a outra. E isto entristecia Paulo. Porque Paulo, quando falava dos Filipenses, ele diz que se alegra. Ele alegrava-se muito quando se lembrava deles. Filipenses 1:3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo alegrava-se muito quando pensava nos Filipenses. Mas havia ali uma coisinha, havia uma pedra no sapato, por assim dizer, que impedia que o seu gozo fosse completo. Estou a ver um homem preso com a vida desgraçada. Basicamente, do ponto de vista humano, a vida é desgraçada. E ele diz, só há uma coisa que me falta para ser feliz. Para estar totalmente feliz, que é vocês estarem unidos, todos, com o mesmo espírito, com o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor. É isto que fazia falta a Paulo. E nós temos então estado a ver, vamos ler novamente, vamos ler a partir do versículo 10, que eu gosto muito desta passagem e o contexto todo é muito importante. Filipenses 4:10, lá está outra vez. Muito me regozijei, ele está sempre a alegrar-se. Ele até, eu não vos falei aqui desta passagem, desta vez, mas em Filipenses 1, eu quero ir a Filipenses 4, vocês estão a pensar, nunca mais acabas Filipenses 4. Mas em Filipenses 1, ele fala de algumas pessoas, alguns deles crentes, alguns deles pregavam o Evangelho, não com um espírito bom. Alguns pregavam o Evangelho porque sabiam que Paulo estava preso e pensavam eles que Paulo agora não consegue pregar, vamos nós pregar. Mas havia alguns, imaginem como funciona a cabeça de algumas pessoas, pregavam pensando que Paulo ia ficar chateado, ou seja, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Filipenses 1:17. E já vamos ao Filipenses 4, está bem? Vamos ao Filipenses 1:17. Ele diz assim, mas no versículo 17, na minha está ao contrário, na minha, o 16 é o outro, isto é. Primeiro então o que diz aqui 17, que é na minha Bíblia, é o 16, não sei o que é que se passa. Outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. E diz ele no versículo 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, neste me regozijarei ainda. Isto é algo inconcebível do ponto de vista humano. Alguém por si mesmo, como é que se vai alegrar quando está preso? Está abandonado, não tem saúde, não tem dinheiro. E ainda há pessoas que tentam fazer coisas supostamente espirituais, como pregar o Evangelho, mas é com a ideia de lhe fazer mal. E o que é que Paulo faz? Alegra-se. Não há nada que lhe tire a alegria a este homem. A não ser o quê? Que os crentes não andem unidos. Era isto que deixava Paulo triste. Só isto é que deixava Paulo triste. Então, vamos lá outra vez. Agora sim, vamos a Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Porque os filipenses mandaram-lhe dinheiro. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. É este o segredo para ser feliz. É aprender a contentar com o que tenho. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E agora é que ele diz aquela frase que muita gente gosta: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, eu, com Cristo
eu consigo aguentar tudo. Tanto as coisas boas como as coisas más, eu aguento tudo. Venha o que vier, é Cristo que me fortalece. Versículo 14. Todavia, fizeste bem tomar parte na minha aflição. É como quem diz, eu cá me aguento. Mesmo que ninguém mande nada, eu consigo aguentar. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No entanto, é bom fazer isto. Foi bom ter feito isto. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E vamos ficar por aqui. Nós temos estado a ver aqui o versículo 13, vimos na semana passada, começámos a falar do versículo 14. Então Paulo estava numa situação de grande adversidade. E atenção, Paulo era o tipo de pessoa, e vejam como infelizmente a cristandade está toda a funcionar ao contrário do que Paulo funcionava. Paulo, durante a sua vida, o que é que ele fazia? Pregava o seu Evangelho. Pregava o Evangelho. E ele pregava o Evangelho. E como é que ele se sustentava? Fazia tendas. O trabalho dele era fazer tendas. E ele dizia mesmo, eu não quero ter um salário. Quando ele podia, estas minhas mãos, diz ele, enquanto pude, eu penso que isso é em Atos 20. Em Atos 20, quando ele fala com os anciãos de Éfeso, eu penso que é aí. Acho que é aqui. Exatamente. Em Atos 20, 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Ou seja, não andei a pedir nada a ninguém. Versículo 34. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tens mostrado que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por acaso não encontramos é curioso que não encontramos isto nos Evangelhos. Não encontramos o Senhor Jesus Cristo a dizer isto, mas terá dito isto, certamente era algo que corria entre os crentes. Que se lembravam, que tinham convivido com o Senhor Jesus Cristo e ouviram-no a dizer isto. Ou seja, ele enquanto podia, não pedia a ninguém. E também não fazia o seguinte, que alguns às vezes fazem isso, olha, eu não quero nada, mas olha, destas pessoas eu não posso dizer o mesmo. Até há um episódio de Abraão em que ele faz isso, eu não quero nada, mas os outros que vieram comigo que levem a sua parte. Há ali um episódio assim. Mas Paulo não era pesado a ninguém e não queria também que os outros que estavam, ou seja, ele tinha uma equipa de pessoas que trabalhava com ele e não queria que houvesse alguém que pudesse apontar o dedo. Olha, tu andas a fazer isto para ganhar dinheiro. Infelizmente, irmãos, e apesar de nós estarmos sempre a dizer a mesma coisa, ainda há gente que pensa que nós andamos aqui, eles devem ganhar. Não é. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sei que alguns dos irmãos que aqui estão podem dizer, certamente poderão confirmar que tem despendido muito do seu tempo e do seu dinheiro para o progresso da obra de Deus. E Paulo era assim. Paulo era alguém que podia dizer o que alguém disse mais tarde. Alguém disse mais tarde, William Carey, um missionário na China. Ele dizia algo como isto. A frase não é exatamente assim, mas ele era sapateiro.
Sapateiro não de fazer sapatos, mas de consertar sapatos. Ou seja, era o sapateiro remendão. E ele chegou a dizer isto: o meu trabalho é o progresso da obra de Deus. E eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu trabalho. Ou seja, o meu trabalho dá despesa. O meu trabalho, que é pregar o Evangelho, dá-me despesa. Por isso, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer algo ao mesmo tempo. Infelizmente, como a cristandade desvirtuou tudo isto, vemos pessoas a enriquecer à custa do Evangelho, supostamente do Evangelho. E nós nunca vemos algum pregador do Evangelho que fosse rico. Não vemos ninguém rico, não vemos ninguém com roupas luxuosas. Não vemos ninguém assim. Mas vemos muitos a pedir, e depois a sobrecarregar as outras pessoas com as despesas que eles depois fazem. Isso é tremendo. Não estou a dizer, com isto não estou a dizer que esteja errado alguém ser assalariado para pregar o Evangelho. Mas Paulo dizia: eu não quero isso. Ou seja, alguém que se possa dedicar mais ao estudo e ao ministério na igreja. Claro que isso faz sentido em igrejas com muitas pessoas, com largas dezenas ou centenas de pessoas. E aí faz sentido. Mas isso se houver necessidade. Porque se a igreja se conseguir gerir sem ter essa despesa, o ideal para mim é que não haja, e eu não quero isso para mim, de receber dinheiro por pregar o Evangelho. Porque Paulo era assim, ele não queria. E então, os filipenses ouviram dizer que ele estava preso, que não tinha capacidade financeira para despesas básicas. Então o que é que eles fizeram? Versículo 14: tomaram parte na sua aflição. Fizeste bem tomar parte na minha aflição. Quase como ele não está a desconsiderar a oferta deles, muito pelo contrário. Mas mesmo que vocês não tivessem mandado nada, eu cá me arranjava. Mas foi bom vocês terem feito isto. E não é propriamente porque agora ele tem mais dinheiro e pode comprar coisas que até gostava de comprar, não. Mas é bom, principalmente para os filipenses, porque os filipenses puderam participar, tiveram esta alegria, esta alegria de poder cooperar. E Deus ama ao que dá com alegria, exatamente. Deus ama ao que dá com alegria. E ele depois continua para o versículo 15. E bem sabeis também, ao Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Ou seja, havia tantas igrejas e só esta que eu já estou. Paulo diz até aos Coríntios: outras igrejas despojei. Ou seja, eu a vocês, Coríntios, Paulo podia atirar-lhes à cara: eu nunca vos pedi nada, vocês nunca me deram nada. E atenção, os Coríntios eram ricos, alguns deles. Mas quem é que ajudou Paulo? Os pobres, os mais pobres de todos. Nós já vimos isso, segundo aos Coríntios 8, que da sua extrema pobreza. Eram pobres os filipenses. Mas eram estes pobres que sabiam o que era viver com dificuldade. Foram exatamente estes que foram ajudar o apóstolo Paulo. E não foi só uma ajuda, vos dizer que uma coleta, mandamos para Paulo e depois, olha, nunca mais se lembram dele. Uma e outra vez me mandaste a necessária de Salónica. Paulo não pediu nada. Paulo em Tessalónica, ele não estava preso. Ele podia trabalhar. Mas eles quiseram ajudar. E vinha, e Paulo certamente não era para comprar uma roupa melhor, não era para ter um meio de transporte, não era para viajar em primeira classe em vez de viajar em segunda classe. Era provavelmente para os outros que estavam à volta dele.
E nós temos alguns exemplos do passado. Estou-me a lembrar do irmão Sobral, que não morreu rico. Ele não partiu rico, porque ele dava de si para os outros. E, infelizmente, alguns até se aproveitavam dele, da sua generosidade, da sua bondade. E aqui uma coisa muito importante. Ajudar assim esporadicamente. Olha, vamos fazer uma oferta para algum ministério, para alguém que precise, ou que achemos que precise, e damos só uma vez. Se há alguma necessidade que é sistemática, devemos planear e ver se é possível ajudar de uma forma consistente. Para que a pessoa não viva sem saber o que tem. E eu estou-me a lembrar de um exemplo recente na minha igreja local, em que há alguém que está doente. Está doente, tem um problema que precisa ser tratado e, pela graça de Deus, está a ser tratado. E eles estavam ali um bocado hesitantes porque o tratamento, não é como participar, tinha de ser feito à parte. Não estamos a falar de milhares de euros nem nada, estamos a falar de poucas centenas por mês. Mas como provavelmente o fazer ou não aquele tratamento estava dependente da capacidade financeira que eles não tinham, houve algumas pessoas que disseram: enquanto durarem os tratamentos, eu vou ajudar a pagar. Essa pessoa tem que fazer tratamentos todas as semanas, mais de uma vez até. Olha, uma semana em cada mês eu comprometo-me a pagar enquanto durar esse tratamento. Porque se não disser isso, disser: olha, pega lá. Está bem, nós temos agora, mas não sabemos o dia da manhã. E se nós sabemos que há uma necessidade e sabemos que podemos, atenção, que podemos, e que de facto a pessoa não tem outra possibilidade de arranjar o dinheiro, devemos ponderar essa possibilidade. Paulo diz outra vez, no versículo 17: não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Eu não quero dinheiro. Eu quero que vocês deem fruto. Paulo ficou contente, não pelo dinheiro que recebeu, mas estava a ver que o seu ministério, aquilo que ele estava a ensinar aos filipenses, esta maneira diferente, bíblica, com uma visão eterna das coisas, estava a fazer efeito na vida dos filipenses. Porque os filipenses não pensaram como eu pensaria, provavelmente. Eu estou a falar, mas provavelmente eu pensaria: olha, eu não tenho dinheiro. Paulo há de compreender. Paulo não vai levar a mal. Paulo até diz que aguenta com tudo. Vamos tentar governar a nossa vida com este pouco dinheiro que a gente tem. Era legítimo, era natural. Mas o que é que eles fizeram? Não, vamos ajudar Paulo. O comer é importante, mas o que é importante é ajudar Paulo, porque ele precisa para pregar o Evangelho. Porque se ele não pregar o Evangelho, quem é que vai pregar? Claro que havia outros, mas ele é essencial ajudá-lo. Eles mudaram o seu foco de uma visão meramente terrena, de apego às coisas materiais, para uma visão desapegada dos bens materiais, e passaram a ver as coisas com os olhos da eternidade. Este dinheiro que nós estamos agora a tirar das nossas economias, do nosso, para fazer face às nossas despesas diárias, isto pode ajudar outros. Eu gosto muito de uma cena e emociona-me sempre que eu vejo, apesar de já ter visto aquele filme quando tinha 15 anos, e o filme já é bastante antigo, que é A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, daquele homem alemão que salvou muitos judeus de serem mortos. Ele, numa das cenas finais, eu espero não estar a dar spoilers de um filme com 30 anos, mas acho que vão compreender. Os judeus, no final, ele salva muitos judeus e ele tem de fugir porque ele ainda oficialmente pertence à GSS, ou seja, aos de topo no regime nazi, e ele ia ser perseguido porque a guerra tinha acabado e eles iam ser livres, a guerra estava mesmo a acabar.
aqui na Europa, em 1944. E os judeus juntam-se todos a agradecer-lhe. Salvaste-nos, até citam: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E ele está naquela cena e começa a dizer assim: eu podia ter salvado, podia conseguir salvar mais. Eu podia ter contribuído para a salvação de mais alguns. Este anel, eu consegui salvar mais 2. Este carro, podia ter conseguido salvar mais não sei quantos. Podia ter feito mais. E as pessoas tentam consolá-lo, porque de facto é verdade. Ele se calhar podia conseguir. Porque o que ele fazia era, ele subornava pessoal lá dos campos de concentração, dos maiorais, para trabalhar na fábrica dele. Não sei se conhecem esta, para trabalhar na fábrica dele. A fábrica dele que nunca produziu armas. Era para produzir armas, mas as armas todas não funcionavam. Mas ele fazia de propósito, para que aquilo não funcionasse. Ele estourou muito dinheiro e teve vários problemas. Não era, do meu ponto de vista moral, não era também uma pessoa muito recomendável, mas fez isto. Então subornava os maiorais alemães com dinheiro, com anéis, com outras coisas, com festas, para eles mandarem os judeus para a fábrica dele. Mas isto custava dinheiro. Porque eles no fundo trabalhavam de borla, eram escravos. Mas ele pagava essas pessoas para eles virem para ali. Ele podia ter conseguido salvar mais. Ou seja, aquelas coisas, alguns bens de luxo que ele tinha, podia ter conseguido salvar mais. E foi esta perspectiva que os filipenses tiveram. Se o nosso esforço financeiro servir para salvar, nem que seja uma alma do inferno, já valeu a pena passar fome. Quantos de nós pensamos assim? Eu confesso, eu não me dou conta de pensar assim. Tremendo, tremendo. A visão destas pessoas era esta. Paulo pensava assim, os filipenses pensavam assim, Timóteo pensava assim também, que Paulo diz... Filipenses 2,19: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Negócios não é propriamente negócios como nós falamos hoje. De como é que vocês estão? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que se viu comigo como filho ao pai. Ou seja, o Timóteo também era deste tipo de pessoas. Preocupava-se mais em ajudar os outros do que o que é que eu tenho a ganhar com isto. Porque há pessoas que só pensam: o que é que eu tenho a ganhar com isto? Se alguém anda nesta vida de vir aos cultos, de estar com os crentes, a pensar: o que é que eu tenho a ganhar, está a ver tudo ao contrário. Eu posso pensar, e vocês vão compreender, eu vou ser muito sincero, é com todo o gosto que eu estou aqui mesmo. Estar a falar convosco, ter pessoas que me queiram ouvir e ouvir falar da palavra de Deus é um gosto. Mas eu posso pensar: o que é que eu tenho a ganhar? Acabo de vir de Coimbra, eu tinha dito ao Rui, tive de ir à junta médica e vim direto para aqui, sem jantar nem nada. Eu penso: mas o que é que tenho? O que é que eu ando para aqui a fazer? A gastar o meu tempo, a gastar o combustível? Não podemos ver as coisas com o que é que eu tenho para ganhar com isto. Mas o que é que eu posso dar? É assim que Paulo pensava, era assim que os filipenses pensavam. O que é que Paulo diz dos filipenses? Que eles pediram muito. Para quê? Para poder também ajudar. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. Podem pôr aí 2 Coríntios 8. Estou quase a terminar. Eu queria chegar ao versículo 18, mas vai ficar para outra altura. 8.4. 2 Coríntios 8.4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço. Os filipenses pediram muito: nós queremos ajudar.
E hoje o que é que nós vemos? Pedir muito. Muito. Eu quero receber. Não. Nós daqui a bocadinho vamos fazer vai passar um saquinho com uma oferta, só dá quem quiser, ninguém se sente constrangido. Até vos disse na semana passada, falei de dar e não trouxe dinheiro. Vocês também não levam a mal, porque é para os membros, principalmente para os membros da igreja, não é? Mas há alguns que passam, e se não tiver que chega, vêm aqui acima outra vez e falam e fazem chantagem com as pessoas. Mas o bíblico é pedir com muitos rogos para poder dar. Mas está, andamos sempre a ver tudo ao contrário do que diz a palavra de Deus. Não procuro dar a Deus, mas procuro o fruto que abunde para a vossa graça. Mas bastante têm recebido, versículo 18. E tem abundância, cheio estou, depois de receber de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo diz que ficou cheio. Cheio porquê? Está cheio porquê? Porque recebeu muito? Não. Conhecem a expressão, fiquei de coração cheio. Quando vemos um filho, ou um aluno, ou alguém que nos faz algo que nos toca profundamente, e que nós vemos, olha, ele está a fazer aquilo que eu lhe tenho dito que é importante ele fazer. Não propriamente para o meu benefício, mas para bem dele. Nós ficamos super contentes. Quando um professor consegue pôr um aluno que não sabia nada, consegue pô-lo a fazer alguma coisa. Ou alguém ou por exemplo, não lembraram, um fisioterapeuta, ou um terapeuta da fala, que vê a evolução de alguém que estava com muitas dificuldades e depois consegue crescer até chegar a uma situação em que está bem, ou está muito melhor do que o que estava, a pessoa fica cheia. E Paulo era assim. Paulo ficou cheio porque viu, eu ando aqui a pregar o Evangelho, a ensinar estes filipenses, e eles estão mesmo no ponto, por assim dizer. Eles estão mesmo a fazer aquilo que eu gostava tanto que eles fizessem. Que é participar comigo nesta aflição. Eles sabem que eu estou a precisar de necessidades e eles vêm e ajudam. Isto sabe tão bem. Ele diz, cheio estou depois que recebi de Epafrodito que a vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Deus agrada-se disto. Deus é como se Deus cheirasse Deus, por assim dizer, cheirava o sacrifício que os judeus faziam e tinha prazer. Não porque ele tivesse prazer no cheiro da carne dos animais mortos e sacrificados, mas percebia o que estava por trás. O que estava por trás era, as pessoas traziam o sacrifício a Deus porque reconheciam. Havia várias razões para eles fazerem sacrifício, mas uma delas era, Deus, eu sei que pequei, eu sei que fiz mal perante ti. Eu reconheço o meu erro. Eu vou sacrificar este animal. Eu merecia estar ali naquele lugar. E quando Deus via alguém a fazer isto, a pegar num animal inocente, um animal sem mancha, não podia ser defeituoso, um animal sem mancha, e trazia, Deus ficava satisfeito. Percebeu? Esta pessoa percebe o quão eu sou importante na sua vida. Agora, eu já vos tenho falado disto várias vezes. Quando havia alguém que ia para oferecer um sacrifício a Deus, eu pensava, olha, está ali aquele manco, o cego, o doente, olha, vai este mesmo, para sacrificar a Deus. O cheiro se calhar era igual. Mas para Deus repugnava, causava repulsa a Deus quem fazia isso. Porquê? Porque estava a oferecer só para oferecer. O seu coração não condizia com aquilo que ele estava supostamente a fazer. Mas noutra oportunidade falaremos um pouco mais do versículo 18. Já sabem que eu vou novamente ao versículo 13 e 14, mas vamos ficar aqui no versículo 17 e 18. E que isso nos ajude a ver a vida
como Ele vê. Aquele cântico que diz: quero ser mais como tu, ver a vida como tu. E é isso que nós precisamos. Deixar de ver a vida como veem aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus querem acumular riqueza, querem só se preocupam com as coisas materiais, com aquilo, com o aqui e o agora. Nós que somos crentes precisamos de ver as coisas de outra maneira, com os olhos da eternidade. E que o Senhor nos ajude nesse aspecto, para que Paulo também possa... Claro que Paulo agora não olha para nós, não vê o que nós estamos a fazer, mas que ele pudesse dizer o mesmo de nós. Cheio estou. O meu coração está transbordando de alegria ao ver-vos andar bem, a fazer aquilo que eu ensinei. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.